O Eduardo Bolsonaro, professor, meu querido professor Adriano e Gustavão, o Eduardo já tem data para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E eu queria jogar aqui para vocês, primeiro aperitivo do dia, Adriano, e eu vou usar o Valdo Cruz para ser o seu primeiro aperitivo, professor Adriano Paranaíba. Atenção, olho no lance, Valdo Cruz. Mas fragiliza ainda mais o deputado. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já vinham reclamando da atuação de Eduardo Bolsonaro por conta do tarifaço imposto por Trump ao Brasil, né? Avaliam que, com isso, ele fica cada vez mais isolado, ainda mais que agora a direita não está querendo mais falar de tarifaço, a direita está querendo falar de segurança pública. Viu que o tarifaço só foi motivo de desgaste para a direita civil, até para dividir o campo ali deste segmento da política brasileira, e agora eles estão encontrando outro tema para unir os velhos todos os elementos ali da direita. Não querem nem falar mais de tarifaço de Trump, né? Deixa o Eduardo Bolsonaro para lá com isso, e agora ele vive mais esse isolamento, deve responder a uma ação penal, a situação dele se complica. É duro, viu? Ouvir o Valdo Cruz 10 e 12 da manhã não é para qualquer um não, Adriano. Querido Adriano, e aí? O que você extrai disso? Eu acho assim, o Valdo Cruz não deve saber nem o que acontece na casa dele, ele quer falar o que está acontecendo na direita, né, velho? A direita agora não quer, ele está isolado. Velho, é complicado essa assessoria de imprensa aí do governo, que quer dizer o que está acontecendo. Eles ficam querendo criar factoides, criar verdades que não existem, dizer que, né, ninguém está preocupado com tarifaço mais. Vocês estão querendo criar mais cortina de fumaça. Então, assim, essa é uma questão, você vê que ele não consegue nem manter a narrativa dele, ele vai trupicando a fala dele, parece que a sensação que eu tenho, Marcão, é que ele nem acredita mesmo no que ele tá falando, sabe? Ele fala, pô, me enfiaram essa pauta aqui, cara, vou ter que ficar defendendo um trem aqui que não tem condição. E outra, falar que o Eduardo tá isolado, né? Pô, tá isolado pra caramba lá dos Estados Unidos, né? É um lugar muito bom de ser isolado, né? E o mais ainda, né? A acusação que querem defender, né? Que a PGR quer, eles querem ficar reforçando que houve... O Eduardo Bolsonaro era chapeiro esses dias para trás, meu. Agora, como é que o chapeiro foi lá e obrigou o governo Trump a cobrar um tarifaço no Brasil, né, velho? É muito surreal esses caras não terem linha de raciocínio, não ter, assim, minimamente coesão nas ideias. Isso aí... Então, isso a imprensa aí, que nem você falou, 10 da manhã a gente tem que escutar isso daí, meu amigo, é dureza, né? É difícil. É difícil e dói na alma. Que nem a gente tem que ver o Alexandre de Moraes descendo do helicóptero e tomando notas, né? A gente tem aqui o vídeo de ontem que o pessoal tava inclusive viralizou, mas antes eu queria ficar no Gustavo pelo seguinte: o Eduardo Bolsonaro sacrificou o mandato dele, está denunciando os atos de atrocidades humanitárias, né, no Brasil, para os Estados Unidos e para o Departamento de Estado americano. As violações continuam e agora ele também refém de mais uma violação, de mais um ato criminoso do Supremo Tribunal Federal, que corre ao alvedrio, né, de maneira totalmente objetiva, sem nenhum tipo de defesa do Eduardo Bolsonaro, defesa técnica, porque a gente tem que lembrar que ele foi citado por edital, ou seja, e a Defensoria Pública da União não quer defendê-lo. Lembra disso? Não. Pequeno detalhe. A Defensoria falou, não quero defender esse cara, não. E tudo indica que o regime continua a pleno vapor, Gustavo. Nada mudou. Nada mudou, e o Eduardo é um dos grandes alvos desse regime, né? Sobretudo por tudo que ele tem feito nos Estados Unidos. E eu concordo com o Parnaíba, é óbvio, né, que o Valdo não sabe o que se passa na direita. Inclusive, quando ele diz que a direita agora só quer falar de segurança pública, um dos grandes ativos do governador Cláudio Castro foi justamente linkar com o governo americano e levar essas informações, né, do crime organizado, né, terrorista aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, para o governo americano.
lembrando, quem levou isso foi o Flávio Bolsonaro por meio do Eduardo. Ou seja, que isolamento é esse? Se justamente a pauta que ele diz que é a prioritária da direita tem o envolvimento do Eduardo protagonizando de novo nessas relações lá com o governo americano. Então, assim, é óbvio que isso incomoda demais o sistema. O Eduardo escancarou, né, os abusos do STF, por mais escancarados que já estivesse, ele conseguiu levar para o exterior e isso incomoda muito. Então, óbvio que ele se tornou um alvo, sobretudo porque ele é um dos grandes players, né, da próxima eleição de 2026, seja para disputar a presidência, seja para uma vaga no Senado, ou seja, eles querem tirar o Eduardo do jogo, assim como tiraram o presidente Bolsonaro. Então, assim, todo mundo que está incomodando, que incomoda, que expõe o sistema, vira alvo. E aí eles usam, né, de todos os mecanismos que eles têm à disposição, ilegais, vamos lembrar, né, porque tudo isso que está acontecendo é simplesmente ilegal, mas a gente já passou dessa fase, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes chegar no Rio de Janeiro como xerife, ele não é delegado, ele não é policial, ele não é investigador, ele não é promotor, ele não tem nada aqui lá no Rio de Janeiro, saber como é que foi a operação. Mas ele está naquela fase do jogo que ele pode usar a skin que ele quiser. Então hoje ele decidiu, hoje eu vou botar a skin de investigador, xerife, e vou dar uma volta no Rio de Janeiro, tirar satisfações para saber o que eles andam fazendo. É óbvio que isso é ilegal, é óbvio que isso é inconstitucional, mas para ele tá valendo, né? Ele chegou numa fase do jogo que ele pode tudo, ele pode usar todas as skins. Vamos ver quais são as próximas que ele vai usar. Tomara que seja uma roupa listrada, né, nos próximos meses. Uma roupa listrada igual a mulher do Mamonas Assassinas. Safado. Tinha ido como advogado da galera. Não, eu fiquei confuso. Pois é. Eu achei que ele foi lá de advogado da galerinha que foi presa, né? Pode ser também, pode ser tudo, né? Ele pode o que ele quiser. Ele pode o que ele quiser. Entendi. Gente, e Marcos, só para complementar o que o Gustavo falou, que é realmente importante, né? E que por que entender a lógica do Valdo e da esquerda? Eles não entendem como a direita funciona, por quê? Porque eles vivem no mecanismo de militoide debilóide. Então, como é que funciona a esquerda e o jornalismo? A militância fica esperando uma pauta e fala assim, agora a gente só vai falar disso. Então eles ficam lá falando, repetindo, feitos zumbis. E a direita, como ela é fragmentada, e veja, fragmentada, eu vejo um lado bom, porque a direita ela vai ter várias frentes. A direita tem a frente que defende a pautas sociais, pautas, né, do agro, pauta da justiça, pauta da anistia, pauta, assim, a direita tem esse grande benefício, e como ela não é guiada por uma mente onisciente, onipresente, que é o chefe do sistema, né? Que eles têm essa figura. Como a direita não tem isso, tem essa grande vantagem. A gente está atacando em várias frentes. Se você for ver vários atores, deputados, os caras estão atuando em várias frentes. Por quê? Porque eles não são esses militantes debilóides, zumbi, que tem que ficar repetindo o que o chefe falou. E isso que vocês estão falando é importante porque muita gente, por terem poucos canais de direita e a gente está enfrentando uma briga assimétrica, a gente tem limitação de tempo, a gente tem limitação de conteúdo, a gente não consegue, né, dar essa rajada de análise. Porque é importante isso também, né, Adriano e Gustavo? Olha como a gente fica limitado em termos de recursos. O pessoal mente um minuto, acho que está vazando o som do Gustavo. O pessoal mente durante um minuto, você tem... Só um segundo. Aqui, tá rolando aquele negócio de a gente aperta, o Will aperta, a gente aperta, o Will aperta e o botão fica aberto para sempre. Agora foi. Então, para cada mentira que o fulano conta, você tem 10 minutos para desmentir o cara. Então, a assimetria cruel e macabra com a turma da esquerda é essa. Então, eu vou selecionar 4 tópicos num dia que a gente vai aprofundar aqui na live do Show da Manhã, só que a esquerda contou 1000 mentiras. Aí o problema é o seguinte, amanhã eles vão contar mais 1000. Depois de amanhã, mais 1000. E vai densificando isso daí. Isso daí vai densificando no imaginário coletivo. A hora que você vê, você não sabe direito por quê, mas você odeia uma galerinha. Você gostava do Nicolas, mas você está começando a torcer o nariz para ele. É esse negócio, sabe? Você não entende direito por quê, mas o negócio foi tão... Eles construíram um espantalho tão grande, tão eficiente, que é a lavagem cerebral. A gente é refém dessas circunstâncias.